Cozinha é o coração da casa, né? Mas também pode ser um terror se esse ambiente não for bem planejado. Nesse vídeo eu vou te contar os erros clássicos em projetos de marcenaria, em cozinha e como você pode fugir deles. Desde a maior cozinha, com direito à ilha, torre quente, muito armário, espaço, pode ser péssima se não for bem projetada. As pequenas, então, nem se fala. Então, vamos lá. O primeiro grande grupo de erros aqui que eu vejo em muitos projetos de cozinha é a parte de ergonomia. Ergonomia, primeiro, relacionado à altura de bancada. Eu vejo que muitos profissionais, a gente vê em muitos livros também, muitos deles mais antigos, assim, quando as pessoas tinham estaturas menores, enfim, muitos profissionais têm como um padrão que a altura padrão para bancada é 90 centímetros e acabou. Pessoas um pouquinho mais baixas, quem sabe 88, 90 centímetros é uma altura boa. Eu vou te falar, 90 centímetros é o mínimo que a gente usa aqui no escritório. Eu já fiz bancada até com 98 centímetros de altura, que é ideal para quem tem uma estatura um pouco maior. Eu tenho 1,70 m, a altura ideal de bancada para mim é 96 centímetros. Numa bancada de 90, que muitos têm como padrão o ideal, eu preciso ficar muito arcada aqui nas costas para conseguir usar a pia, para conseguir usar essa parte de lavar as louças. Se a cuba for baixa, então nem se fala. Isso é péssimo. É importante pensar que nessa parte de ergonomia existem padrões, sim, mas que devem ser personalizados para cada cliente. Além disso, não só a parte de altura de bancada, mas de profundidade, de altura para o armário superior, de profundidade do armário superior para que o cliente não bata a cabeça, de recuo do sócolo, toda essa parte de ergonomia. Segundo item dessa parte de ergonomia que eu vejo em muitos projetos errado é a parte de posicionamento de eletros, principalmente em torre quente. Sabe quando a gente tem um projeto de uma torre quente e a gente tem um micro-ondas, itens ali que vão aquecer, eles não podem estar muito altos. Por quê? Imagina que o teu cliente está ali descongelando alguma coisa nesse micro-ondas e ele acabou deixando muito tempo, superaqueceu, ou que ele está cozinhando alguma coisa nesse micro-ondas. Se esse micro-ondas estiver muito alto, é muito perigoso retirar uma coisa quente e trazer em direção aqui ao rosto. É perigoso isso, não dá para acontecer. Além disso, existem eletros que acabam que o forno, o micro-ondas, tem essa abertura, não abrem assim, ó, como giro. Eles abrem como se fosse um basculante invertido, assim, eles tombam para baixo. Se esse micro-ondas tomba ali essa porta e ele está alto, olha que péssimo para retirar alguma coisa quente. Por isso que, em cozinhas, a altura máxima do eixo do micro-ondas precisa ser a altura dos olhos do teu cliente, que vai girar em média 1,40 m, 1,50 m. É o máximo que você pode utilizar. Ah, Bruna, mas eu já vi projeto de fulano, ciclano, beltrano que estava muito mais alto. Primeiro, entenda quem é esse cliente, entenda ali se faz sentido para você, mas não siga porque você já viu talvez alguém que seja uma referência, você não sabe se o cliente está lá reclamando que o micro-ondas dele está muito alto, que ele não consegue usar, que ele precisa pegar uma cadeira para usar, só porque talvez queria deixar alinhado com a geladeira. Eu já vi isso e isso é péssimo, não dá para a gente correr esse risco em projetos. Além do erro da parte de ergonomia, a gente tem erros na parte de especificações. Especificações principalmente da parte de ferragens. Ferragens que não funcionam como deveria, por exemplo, gavetões muito largos, ou então basculantes que estão ali com ferragens muito simples. Imagina uma basculante em cima da geladeira, utilizando ali talvez um pistão a gás. No momento que o cliente abre essa basculante, ela vai até o teto e vai ficar lá, para conseguir fechar só pegando um banquinho depois. É uma especificação errada no sentido da ferragem. Poderia ser uma basculante, mas precisava ser um articulador que faça com que essa porta pare no momento em que o cliente solta, um articulador talvez que tenha o sentido de articular, que você tenha a estética de duas basculantes no armário superior, mas que ao puxar você tenha ali as duas articulando tipo uma sanfona. Para quê? Para que essas portas não venham em direção ao rosto do cliente no momento que abre. Todas essas questões de especificações e ferragens são muito importantes,
principalmente em projetos de cozinha. Por quê? Porque, claro, a ferragem tem um valor agregado maior, mas ela faz muita diferença no uso, no dia a dia, realmente nessa qualidade e durabilidade desse mobiliário. Além disso, na parte de especificações, a gente tem, além da questão das ferragens, aqui eu te falei pouquíssimas, parte de gavetas, mas a gente tem também questão, falei basculante um pouquinho, mas tem questão de ferragens, talvez para portas de correr que você está utilizando, questão de painéis, questão de ferragens ali para durabilidade de laterais de gavetas, todas as questões ali que envolvem essa parte tanto para o projeto de cozinha como para todos os outros projetos. Mas além disso, a gente tem a parte de materiais. Por quê? Existem materiais que são incríveis, mas que não são tão legais para cozinha, que não tem uma durabilidade tão boa, não tem uma resistência tão boa para ser utilizado em cozinhas. Além disso, existem materiais, MDFs ali, que são materiais bons, mas que acabam marcando muito as digitais, como por exemplo, materiais mais foscos, que acabam que são mais escuros. Se a mão tá um pouquinho engordurada, não no sentido da cozinha mesmo, mas no nosso dia a dia, a gente tem um pouco de óleo na mão, a gente vai pegar nesse mobiliário com maior frequência, vai ficar com as digitais marcadas. E talvez aquele material que é incrível, aquele material, como por exemplo, que vai remeter uma laca brilho, mas que utilizar ele numa bancada em que talvez vai ser colocado ali panela, louça, talher, vai riscar com muita facilidade. Será que é o ideal? Entender isso, essa especificação é muito importante, porque cozinha não é igual uma sala, não é igual talvez um projeto de uma cristaleira que vai estar ali com um menor uso, que vai ser algo muito mais para estar ali estético, bonito, para valorizar os cristais. É para ser funcional, cozinha precisa ser funcional, precisa ser boa. O investimento feito em uma cozinha pode ser muito alto, então os materiais, a gente não tá falando de usar materiais mais caros, não, é de usar realmente o que funciona, de usar materiais que vão trazer ali uma durabilidade, que vão exigir baixa manutenção, que o cliente não vai ficar refém de limpeza, refém de manutenção dessa cozinha porque a especificação ficou errada, não dá. Além disso, como um terceiro grupo, a gente tem a parte dos erros de projeto. E eu quero te falar que se você está gostando desse conteúdo, já deixa o teu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, porque toda terça e quinta tem vídeo novo aqui. Além disso, essa parte dos erros de projeto, a gente vai ter aqui os erros de layout. Layout no sentido de circulações apertadas, de talvez não ter uma funcionalidade dentro da cozinha. E aqui eu vou te falar um segredo. Segredo entre aspas, né? Mas é um padrão que a gente precisa seguir. Em uma cozinha, para ela funcionar, a gente precisa trabalhar com triangulações. Como assim, Bruna? Eu preciso imaginar um triângulo entre os principais itens da cozinha. Por exemplo, um triângulo no momento em que eu estou cozinhando. Eu preciso de uma triangulação entre talvez a pia, a geladeira e o fogão. Ou então talvez entre o fogão, a geladeira e uma área seca em que eu consiga ir lá e picar as coisas. Um triângulo eu preciso imaginar entre o fogão, o lugar em que eu vou armazenar ali a comida, toda essa parte de que eu vou usar para cozinhar e uma bancada que eu vou usar para picar as coisas, para fazer esse pré-preparo da cozinha. Além disso, a gente precisa pensar nesses triângulos no sentido de que se eu estou aqui lavando a louça, o ideal é que eu não tenha nas minhas costas alguém cozinhando. A gente precisa desencontrar essas pessoas para que no momento em que um vai para trás, o outro não bata ali, essa cozinha precisa funcionar. A cozinha precisa ser ali o coração da casa no sentido de que tá tudo organizado, de que eu tenho o meu canto, o outro tem o canto dele e tudo precisa estar funcionando. Além disso, a gente tem erros, por exemplo, no sentido de projeto mesmo, mas mais sérios. Por exemplo, torre quente errada, torre quente que tá ali enclausurada. Tem vídeo aqui no canal só falando sobre esse problema. Você não pode deixar isso acontecer, porque aí com certeza os teus elétrons não vão funcionar da maneira como deveria. O eletro do cliente vai estragar. Com certeza o teu projeto não vai estar certo se a torre quente não for bem projetada. Além disso, a gente tem questões, por exemplo, relacionadas aos elétrons no sentido do refrigerador. A geladeira, sabe aquelas geladeiras que são side by side? Eu já vi muito projeto com essa geladeira encostada praticamente na parede. O que acontece? Essas geladeiras têm a espessura da porta muito grossa. Presta atenção. No momento em que essa porta abre, ela precisa abrir mais do que 90 graus para que
as gavetas internas consigam ser abertas, para que a gente consiga abrir as gavetas de frutas, de verduras que ficam ali dentro desse refrigerador. Ou seja, a gente precisa afastar esse refrigerador da parede. E eu já vi muito projeto com refrigerador muito colado. Com isso, eu já vi cliente me relatando que precisa, para dar manutenção, para limpar a geladeira, tirar ela do nicho, para daí sim conseguir dar uma deslocada, para daí conseguir abrir as portas. Gente, isso aí não pode acontecer. Isso é um erro de projeto muito grave. Já vi também, por exemplo, onde a gente não conseguia, sobrava milímetros para a máquina da lava-louça acabar conseguindo abrir, porque logo na frente tinha uma bancada. Lembrei aqui, tive um projeto de um cliente que instalaram a cozinha dele, instalaram ali, um outro profissional tinha feito esse projeto cerca de 14 anos atrás, hoje, 12, 14 anos atrás. A gente reformou a cozinha dele ano passado e esse era um dos problemas. Instalaram toda a parte da marcenaria e aí quando foram colocar o refrigerador, viram que o refrigerador era aquele side by side que tem uma porta embaixo. No momento em que eles abriam essa porta, o que acontecia? A porta não abria, porque logo na frente tinha sido deixado uma bancada e não foi levado em consideração esse giro dessa porta que é larga, tem ali cerca de 80 e poucos centímetros. Então não dava espaço para ficar alguém na frente e conseguir abrir a porta do refrigerador. Olha que absurdo isso acontecer. Você pode talvez estar pensando, nossa, mas arquiteto não vai deixar isso acontecer. Acontece. É preciso prestar muita atenção, são erros muito comuns. Nesse meu cliente, sabe o que eles fizeram? Quebraram a parede, embutiram a geladeira para o outro espaço, que era uma área gourmet, e fizeram um painel na área gourmet nas costas da geladeira para esconder ela ali. Mas ela precisou ir para trás para daí sim conseguir fazer esse giro. Projeto feito por arquiteto, marcenaria de qualidade, mas ninguém prestou atenção nisso. A verdade é que o projeto ele é o mais importante em todo o processo. Você viu aqui que todos esses erros que eu te falei, erros de ergonomia, erros ali nessa parte de especificação, erros de projeto de fato, são todos erros relacionados ao projeto. Não adianta comprar um apartamento incrível, investir o dinheiro que for, seja pouco, baixo, com certeza ele é ali um dinheiro fonte de muito trabalho, e deixar isso na mão de um profissional que não seja um profissional especialista, que não tenha se dedicado, estudado para trazer o melhor ali para o cliente. Fora todo o investimento feito também na própria execução da marcenaria. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários, teve algum desses erros que você já cometeu nos teus projetos? Ou talvez que você tenha que conviver com ele aí no dia a dia, na tua casa, por erro de projeto? Eu quero saber, me conta aqui que eu vou ter o maior prazer em te responder.